mandar o certificado, tem que ser um curso que tem que ver com a área que você esteja. Não vai querer fazer curso de dança, né? Aí não conta. É. A não ser que você vá ser professor de dança, aí conta. Tem que ser um curso que tenha a ver com o teu Com currículo, né? comércio, né? Não, com o teu currículo. Não precisa ser com Uhum. comércio. Vocês estão se formando integrado, médio integrado com comércio, mas, por exemplo, você que lida com computador, se os teus cursos forem ligados à área de computador, tá aceito, não tem problema nenhum. É, Tá? eu meio que misturei um pouco. Tô fazendo um de computação e três de empreendedorismo e... Joia. Sempre ajuda. Você tem uma firma sua que você conserta ou você consertava trabalhando para os outros? Trabalhando pros outros. Tá. É E mais... você não pensa em fazer isso sozinho em casa, não? Sem depender dos outros? É, eu fazia em casa mesmo. Eu formatava, Tá, então, consertava. mas por que você precisa de alguém te contratar para fazer isso? Por que você não vende o teu serviço? É, geralmente era isso que eu fazia. Alguém me contratava pra fazer, eu fazia. Tá, e aí tá te faltando cliente nesse momento, é isso? É isso aí. Tá, então assim, eu mandei um e-mail para vocês há poucos dias. A gente montou um projeto de extensão chamado IFRS Reage. É Uhum. para pequenos empreendedores, para profissionais autônomos e para pequenas cooperativas que desejam melhorar o desempenho do seu negócio. A gente não cobra nada. Somos professores de 8 campi diferentes, vários alunos que se candidataram como voluntários, e a gente faz analisa a tua demanda. Tem alguns que a demanda é tudo, desde a hora de fazer preço até o marketing para melhorar as vendas. Outros é processo, outros eram contratos. A gente já tem de tudo. Nesse momento a gente está atendendo 3 da área de alimentação, um de imóveis, um, um que nem tem o um negócio ainda, mas comprou a franquia sem pensar. Bom, por aí vai. Então, assim, ó, te inscreve lá no IFRS Reage. Eu vou botar o site aqui no chat. Tá. Uh, e aí tu diz o que tu és, o que tu gostaria, e aí a gente monta um grupo para te atender. Então, se for o caso de melhorar o teu marketing, criar uma página de site para ti, te ensinar a mexer com algumas coisas, a gente te ensina, tá? Deixa eu Maravilha. encontrar a live aqui. Tá, o site aqui. Tchim, 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 tchim. Vamos lá, onde que eu tenho o chat aqui que eu já não estou me achando mais. Deixa eu ver. Aqui. Pronto, tá aí, tá? Uhum. Ah, e aí você preenche essa planilha. A gente está com uma demanda de 11 que entraram ao mesmo tempo. Alguns a gente vai estar terminando semana que vem, mas já bota o teu na fila se você tiver interesse. E aí o pessoal faz logo para o teu negócio. A gente consegue fazer página de site para vender teu negócio. Pode te montar um perfilzinho para você no Instagram e por aí vai, tá? A questão de Ok. sentar a bunda e conversar. E aí não deixar Uhum. você parado. E aí, como é completamente gratuito, o máximo que você vai acontecer é perder 3 horas da tua vida ouvindo a gente. Olá, Alice. Boa noite, Tudo bom, querido? tudo bem? Graças a Deus. Vencendo o bicho. O bicho vencendo a gente vencendo o bicho. Tem que se adaptar, né? Não adianta, não tem o que fazer. É. Antes de vocês começarem a entrar, eu estava lendo Paris e Portugal tem tanto caso novo de Covid e a Espanha, que eles já começaram a fechar os bares e restaurantes de novo. Portugal já está exigindo que as pessoas usem máscara de forma obrigatória, que antes não era, porque está dando a segunda onda lá já. É, eu vi hoje até na Itália também, né? A Itália é um pouco menos, porque matou tanta gente que criou uma certa imunidade na comunidade, sabe? Sim. Mas o pessoal que tinha tido pouco caso, como por exemplo Portugal, agora está explodindo o número de casos. A Espanha já tinha sido uma É. vergonha na primeira vez. A Espanha está igual o pessoal aqui em Porto Alegre, todo mundo vai para a rua beber cerveja, um falando na cara do outro, como se não saísse nada. Aí Aí, quando a gente acha que vai acabar, começa tudo de novo, tudo né? O de pessoal novo, também não respeita.
Isso. A nossa sorte é que agora está entrando o verão e esse bicho não se dá bem com o verão, ele se dá bem no inverno. Ah, é verdade. E aí na Europa está ao contrário, está começando a entrar o outono e inverno. Tomara que não seja que nem a história da gripe espanhola, né? Que foi se estendendo, se estendendo. Essa daqui vai demorar, né? Enquanto não tiver vacina, os cuidados vão ser permanentes. E depois já estão previstas outras pandemias. Sim. Como diz um meme que eu recebi outro dia, ainda bem que não é um que a gente, em vez de usar máscara, tem que usar fralda. Andando na rua, com diarreia. É verdade, né? Só faltava... Só faltava isso. Podia ser No pior. começo foi difícil aceitar essa máscara, foi muito foi deprimente, mexeu com o psicológico ver todo mundo de máscara. Isso. Lá no Rio agora eles estão usando máscaras de plástico transparentes, para uns poderem ver os rostos dos outros. Mas deve ser muito quente. Imagina É estranho, né? E aí, 19 e 18, mais 2 minutos a gente vai começar, tá? Estejam que estiverem, tá para lá de avisados, não tem mais como ficar esperando as pessoas ad eterno. Bom, a gente vai continuar hoje falando sobre relacionamentos interpessoais, depois vamos para feedback, e aí depois nós vamos entender por que as pessoas sofrem tanto em relação a trabalho. Nós vamos ter um próximo trabalho agora só no dia 11 de novembro, tá? Que já tá lá no... Eu não tô ouvindo nada, tá mudo pra mim o... Os outros estão me ouvindo. Então você entra e sai de novo, Maria. Entra e sai de novo. Eu ia falar no chat pra ela. Ela não merece. Só pela sua família, senhor sabe. O problema é que as mulheres da família dela são terríveis, autoritárias, dominadoras. E a Camila é a pior delas. Pior que a Teodora. Mas ela vai conseguir ver o chat também, né? Ah, bom. Isso é um problema. Não ama ninguém, nem os pais dela. Você é um bom rapaz, ideias. Mas eu acho que a Maria tá com problema no microfone dela, porque semana passada também ela tava com esse problema já. Camila, casa comigo. Ai, minha filha. Minha filha. Noiva. Parabéns, minha filha. Aliás, esse é meu gênio. Eu já ouvi com esse gênio, a Camila. Tá ouvindo agora, Maria? Maria, tu estás ouvindo agora? Eu vou tirar lá fora e vou obrigá-la a entrar. Pronto, ela vai cair e aí ela é obrigada a voltar. Essa é a vantagem do apresentador, eu consigo tirar e botar as pessoas. Quando ela voltar, ela me xinga. Letícia. Vamos ver se ela entra para a gente poder começar. A turma de vocês é a que menos entrega trabalho de todas as nossas turmas do Instituto Federal. Lamentavelmente. Sério, prof? A minha disciplina é uma das que mais entregam, de tanto que eu mando e-mail enchendo o saco. Mas tem gente que sequer responde e-mail. É complicado, né? Aí as pessoas vão perder o semestre, né? Ou vão perder o ano, na verdade, né? Só para vocês terem uma ideia, para mim aqui falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
faltam 8 de 21 pessoas mandarem o currículo, que é uma coisa que a gente já tinha feito lá no início do ano. Por caso alguém tivesse perdido e tal, era só refazer copiando em cima do meu currículo. Não consigo. Bom, pessoal, vamos lá. Daqui a pouco a Maria entra, senão a gente vai demorar. Alice, tu tá querendo falar alguma coisa? Pode Eu falar. ia. Não, eu ia lhe falar que eu mandei o meu, né? Pra Aham. mim foi bem difícil, sim. É que eu não sabia mexer em nada da internet, né? Aham. Daí eu abri lá e fui fuçando, daí eu vi que o senhor mandou um Word lá, né? Pra Isso. gente fazer, daí eu fui fazendo, eu consegui botar minhas características. Eu achei até bonzinho, até porque tem bastante informações que é de pouco tempo. Daí eu só não coloquei uma das coisas que era principal, né? Que eu estudava no Instituto Federal. Aí depois eu Não, me lembrei depois você disso. acrescenta, não tem problema. Aí bota lá na É. formação, ensino médio integrado de comércio, previsão de término 2021, entendeu? Como eu fui demitida, eu vou aproveitar para usar esse modelo que o senhor mandou para nós, né? Isso. Não, o objetivo é esse mesmo, para que vocês tenham um currículo para entregar que seja diferente da concorrência, tá? Foi Tá essa a bom. intenção desse trabalho. Porque aqueles currículos que vêm padronizados, aquilo é muito ruim, sabe? Aquilo Sim, é verdade. é um no meio de um monte e as pessoas que olham aquilo não dão nem bola, já eliminam de cara, tá? Tá bom. Já O que senhor tá recebeu difícil. o meu, né? Que eu lhe enviei. Se eu te dei o ok, não te dei? Sim, sim. Então tá, então eu recebi. Porque Tá bom. todo mundo que me mandou e que recebeu ok, porque tá certo. Obrigada. Alguns eu consegui ajeitar. Cleonice, só que eu estava esperando que ela me liberasse para poder mexer no dela, mas ela não me deu liberação para mexer, então eu não consigo ajudá-la a melhorar o currículo dela. E alguns perderam formatação quando me mandaram, eu tratei de formatar outra vez e mandei. E outros que estavam prontinhos, eu não mexi, não fiz nada, porque estava ok. Tá? Bom, Tá vamos lá. ótimo. Pessoal, como nós estamos num mundo do trabalho cada vez mais complicado e as pessoas estão cada vez mais mesquinhas e pensando só no seu umbigo, é preciso ter uma forma de agir diferente do que os outros agem. E a razão é uma só. É que a gente, para poder ficar no emprego, a gente tem que fazer diferente do que os outros fazem. Se a gente fizer o que todo mundo faz, a gente vai conseguir o mesmo resultado. Então, algumas coisas que parecem óbvias, e aí a gente tem que falar, o óbvio tem que ser dito, especificamente aqui em termos de Rio Grande do Sul, uma característica extremamente importante. Falem uns com os outros. O gaúcho é muito retraído. O gaúcho está numa fila, e a gente que mais tem ficado ultimamente é em fila, não custa nada ser gentil com o da frente e o de trás. Poxa, fala sobre o tempo, fala sobre qualquer coisa, mas falem, não fiquem mudos. Quando entrar numa fila ou numa sala, cumprimentem os demais que já estão. Eu posso garantir a vocês que de 10 vezes que eu cumprimento, 9 eu sequer recebo uma resposta. Paciência, eu vou continuar cumprimentando. Aquela uma que me dão a resposta do tipo, boa tarde, sabe? Olá. Essas valem pelas outras todas que não me deram resposta. Se a gente tenta ser agradável com os outros, a pior das hipóteses que a gente vai ter de retorno é alguém sendo agradável com a gente. Ou seja, não tem nada a perder. Tá? Outra coisa extremamente importante, as pessoas estão perdendo a capacidade de sorrir. Eu acho que por causa de falta de dinheiro, de emprego, da pandemia, a própria máscara que está tirando as expressões da gente. Sorriam, pessoal. Eu coloquei ali um lembrete. A gente, para franzir a testa, a gente faz 72 músculos se mexerem. E a gente só gasta 14 para sorrir. Sorrir é bom que deixa o rostinho bonitinho, não dá ruga. Sorriam. Atendam o telefone sorrindo. A pessoa que está do lado de lá, se ela estava vindo com pedra, ela já vai guardar as pedras porque ela percebe na voz que a pessoa está sorrindo. Hoje que a gente está todo mundo com máscara, as pessoas veem testa e sobrancelha. Quando a gente sorri, as pessoas percebem que a gente sorri, né? Extremamente importante, principalmente para quem vai trabalhar com gente, chama as pessoas pelo nome. O senhor aí, a senhora aí, não. Se souberem o nome, procurem chamar pelo nome. Se a pessoa volta uma segunda ou terceira vez, tentem gravar o nome daquela pessoa, porque a pessoa vai se sentir uma pessoa com atendimento exclusivo, ela não vai querer deixar de ir lá nunca mais. Então, dá um trabalhinho, mas faz toda a diferença do mundo. E não espere que as pessoas te estendam a mão.
estenda antes. Existe um profeta lá do Rio de Janeiro, já falecido, que ele se tornou profeta por um motivo muito triste. Ele estava no circo em Niterói junto com a família, o circo pegou fogo, isso é verídico, tá? Na década de 70. E aí a família dele toda morreu e ele nunca mais conseguiu voltar para casa. O que aconteceu com ele? Ele passou a ser andarilho nas ruas do Rio de Janeiro, vestindo um roupão, carregando um cartaz de gentileza gera gentileza. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessa frase, é dele. E aí, várias pilastras de um viaduto que tinha lá no Rio de Janeiro, que aliás foram tombadas, essas pilastras ainda existem, agora todas pintadas por ele, incitando as pessoas a praticarem a gentileza, a serem amigos umas das outras. Porque não está fácil, o mundo já é muito cruel, se a gente for canalha, mais difícil ainda. Seja extremamente sincero e faça as coisas com prazer. Não faz do tipo assim, olha, faz isso para mim, lembra que outro dia eu te fiz não sei o quê? Cara, se você fez porque o coração mandou. Não cobra das pessoas porque você fez alguma coisa para trás. Se a pessoa te disser não vou fazer, torne a ser gentil com ela até que a pessoa entenda que aquele comportamento dela é idiota. Não passe a não ser gentil porque a pessoa não te foi gentil. Seja mais, faça o dobro. Quanto mais alto a pessoa falar, mais baixo você deve responder. Não responda grito com grito, porque não vão chegar a lugar nenhum, só os tapas, provavelmente, né? Quando as pessoas vierem mostrar algum problema para vocês, ou alguma necessidade, mostrem com sinceridade, não fiquem olhando para o celular, ou não fiquem olhando para o computador, ou não fiquem olhando para outras coisas, ou para outras pessoas. Olha nos olhos da pessoa e mostra que você está interessado na história que a pessoa está querendo contar. Eu tento ensinar uma coisa para minha sogra que eu não consegui, tá? Ela vive conosco há 16 anos e eu já desisti. Mas eu continuo falando, mas minha desistência no sentido de que ela vai melhorar, ela não vai melhorar. Se você não tiver nada de positivo para falar sobre alguém, não fala. Fica quieto. Fala com a pessoa se você tiver algo de positivo a dizer. Não interessa se ela engordou, se ela emagreceu, se ela está mais bonita, se ela está mais feia, se o sapato caiu bem, não caiu bem. Por favor, não é positivo? Guarde para si. Nem fala com o colega do lado. Guarde para você. Porque, às vezes, a pessoa está bem daquele jeito e você, com uma pequena palavrinha, achando que você está tentando ajudar, você não está ajudando. Às vezes, aquele é o único par de sapato que a pessoa tem. Às vezes, aquela é a única calça melhorzinha que a pessoa tem. Então, assim, fique em silêncio, se não puderem falar algo legal, certo? E óbvio, né? Não saia elogiando que nem um porra louca, porque também não precisa ser assim. Elogie com sinceridade. As pessoas sabem quando a gente não é sincero. Então não pense que as pessoas são idiotas, porque elas não são. Extremamente importante. Toda verdade tem 3 lados. O teu, o do outro e a verdade. Eu aprendi isso quando me divorciei. Se vocês perguntarem à minha mulher quem foi o canalha na separação, ela vai dizer que fui eu. Se vocês perguntarem a mim, vou dizer que foi ela. Isso foi durante muito tempo. Hoje eu já entendo que a culpa é dos dois, mas eu levei anos para entender isso. Então, existe uma terceira verdade que não é a tua nem a do outro. É aquela verdade de alguém que não está contaminado pela situação. Então, respeita a verdade do outro. Nesses tempos malucos aqui, que ou você é Bolsonaro, ou você é anti-Bolsonaro, ou você é Inter, ou você é Grêmio, ou você é do candidato A ou do candidato B, tá tudo muito complicado. Dica: respeita a opinião dos outros. Eu tenho primos que são bolsonaristas até dizer chega, e eu não gosto do Bolsonaro. O que eu faço? Eu não vou conseguir fazer trocar de posição. E também tenho um irmão que é um petista doente. Eu também não sou petista. Eu como gestor hospitalar, eu lidei com todos os partidos políticos durante os meus 10 anos de hospital. E nenhum partido presta, na minha humilde opinião. Porque nenhum partido, em momento algum, e eu lidei com todos eles, nunca nenhum deles veio me pedir para atender aquele mais ralado, aquele mais necessitado. Era sempre me pedindo para que eu atendesse alguém que ia gerar algum tipo de voto. Era a mãe do traficante de não sei de onde, era a irmã de não sei quem, era a esposa do jogador de futebol, era alguém que podia angariar voto para esses caras. Então, assim, de um modo geral, eu não gosto de político de espécie alguma. Eu gosto de política, não de políticos. Daí que, para não entrar em atrito, eu simplesmente não falo com política com essas pessoas, porque elas nunca vão entender o outro lado. Para elas, o lado delas é o lado verdadeiro, né? E, sobretudo, pessoal, faça o melhor trabalho que você puder fazer.
faça aquele trabalho como se você fosse o dono do negócio. Porque na pior das hipóteses que vai acontecer, se você tiver que ser mandado embora, você vai sair pela porta da frente com a cabeça erguida. Não é porque você não fez o que ele deveria ter feito. Pode ter sido porque alguém ficou com inveja, pode ter sido porque a empresa quebrou, apesar de todo o teu esforço, pode ter sido uma pandemia maluca que bateu na porta e acabou com o negócio de todo mundo, pode ser um monte de coisa. Mas saia pela porta da frente, porque mais cedo ou mais tarde, alguém vai lembrar de como você era e alguma porta vai se abrir. Vai por mim, porque comigo aconteceu isso, tá? Eu passei 6 meses desempregado, achei que não ia conseguir mais nada e acabou que pintou. Bom, a parte mais importante do relacionamento interpessoal, que são esses quesitos todos que eu estava falando até agora, é para a gente poder trabalhar em equipe. Quem trabalha bem em equipe, de um modo geral, consegue trabalhar em qualquer tipo de empresa. Quem trabalha bem em equipe vai continuar ficando empregada sempre, porque é uma pessoa que não é egoísta, porque é uma pessoa que entende que o sucesso para todos, que o sol nasce para todo mundo, é uma pessoa que não fica infeliz porque uma colega ou um colega foi promovido e ela não, porque entendeu que naquele momento a pessoa que estava mais adequada era aquela pessoa. Equipe é totalmente diferente de um grupo de pessoas. Boa parte de nós vai morrer trabalhando sem nunca ter trabalhado numa equipe. Uma equipe é aquelas pessoas com quem a gente trabalha que a gente não fica olhando o relógio o tempo todo para ver se está na hora de ir embora. É aquela pessoa, é aquele grupo de pessoas que, se a gente está mal naquele dia, elas percebem, nos dão uma mão e a gente consegue entregar o nosso trabalho com a mesma qualidade que entregaria no outro dia, porque sabe que quando for a vez delas não estarem bem, porque todo dia tem alguém que não está, isso é normal, faz parte da vida, a gente também vai lá e não vai cobrar do tipo, viu, eu te ajudei outro dia. Equipe não se cobra, equipe se ajuda. Raramente a gente consegue ter a honra e o prazer de trabalhar numa equipe. Eu, nesses 35, 36 anos de vida que eu tenho, eu trabalhei durante 7 meses numa equipe. 7. Todos os outros tempos da minha vida eu trabalhei em grupos de pessoas, cada um olhando por si. Neste momento, com o Instituto Federal IFRS Reage, que é esse projeto de extensão que a gente entra de forma voluntária, eu diria assim, temos 28 professores lá. Eu posso garantir a vocês que eu tenho 10 lá, que eu tenho muita honra e muito prazer de trabalhar com. Os demais, se forem embora, não vão fazer falta, entende? Esses 10, eu vou sentir muita falta se algum deles sair, porque a gente está conseguindo atender um monte de gente com muita necessidade. Bom, como estamos falando de dar o retorno para as pessoas, existe uma maldita numa palavrinha que as empresas usam bastante, que é o feedback. Feedback é retroalimentação. Feed é alimentar, back de volta. Então, retroalimentação é botar de volta. Ela é a base da comunicação nas organizações e ela tem alguns probleminhas. No Brasil, a gente só usa feedback para falar coisas negativas, para fazer críticas, que a gente diz que é crítica construtiva. No Brasil, a gente não usa feedback para dar um retorno do tipo, porra, que baita trabalho. Cara, você bateu um bolão. Pô, menina, se fosse você, o trabalho não tinha saído desse jeito. Nós não fazemos isso. Isso está errado. O feedback tanto tem que ser positivo quanto negativo. O cuidado que eu já havia falado uma vez para vocês é, se eu for dar um feedback positivo para alguém de uma equipe, o ideal é que eu faça este feedback longe dos demais. Ou eu dou um elogio para todo mundo, ou eu dou um elogio individualizado longe dos outros. Razão para isso? Quando a gente elogia alguém na frente dos demais colegas, funcionários, a gente corre o risco de um deles ficar magoado com a gente, do tipo, será que essa pessoa não me nota? Será que ele tem noção do quanto, ou ela tem noção do quanto eu tenho me esforçado? Por que só notou ele para elogiar ele agora? Por que só notou ela para elogiar ela agora? Então, para não magoar, porque as pessoas sempre acham que estão dando o máximo de si, é que a gente elogia o indivíduo em separado. Assim como a gente também faz crítica negativa em separado. Se eu tenho 2 filhos e eu tenho que criticar um deles, separado do outro, que é para o outro não ficar jogando na cara do outro. Viu? Ih, papai pegou no teu pé. Separado. E sempre que puder, faça críticas positivas, faça elogios, porque vida não pode ser só de puxão de orelha. Algumas dicas para o feedback: ele tem que ser neutro. Significa o seguinte, profissionalmente, eu não devo
colocar as minhas impressões pessoais sobre aquela pessoa. Ah, ele é gremista, que nojo. E aí falar mal dele só porque ele é gremista e eu sou colorado doente. Ele tem que ser neutro, ou seja, tem que ser em relação àquele problema que tinha pintado. Aplicável significa que ele tem que ser algo que a pessoa possa usar para melhorar. Eu não posso falar, outro dia você atendeu uma pessoa, não estava legal. Tá, mas qual pessoa? Uma dessas aí que você atendeu, eu vi que você olhou com a cara meio torta. Qual? Por que eu atendi meio torto? Será que a pessoa não estava me agredindo? Será que você pegou todo o contexto ou só pegou um pedacinho da história? Tem que ser aplicável. Olha, dia tal, você teve um atendimento aqui, eu percebi que a pessoa estava realmente nervosa e que você acabou também ficando nervoso porque a pessoa estava nervosa, estava te distratando e que você acabou aumentando o tom de voz. Se sugiro que daqui para frente você não aumente o tom de voz, porque aí você só vai descambar para a briga. Quanto mais gentil você for, mais enrolada vai ficar a pessoa que está tentando ser agressiva contigo, porque ela está vendo que você está sendo gentil, vai chegar uma hora que ela vai ter que jogar as pedras no chão, porque não vai conseguir te bater. Oportuno. Pessoal, em se tratando de feedback negativo, aquele que a gente faz uma crítica, tem alguns dias da semana que a gente não pode fazer. A gente não pode fazer feedback nunca numa segunda-feira, porque, em geral, todos os problemas que ficaram de sexta, que se juntaram a sábado e domingo, continuam. Fala, Evelyn. Como se fosse fácil, né, Soro? Ser gentil com uma pessoa que tá te botando pra baixo falando um monte de coisa. Evelyn, difícil na prática, é difícil. Evelyn, quem está falando para você aqui é uma pessoa que atendeu gente durante 35 anos da vida. É dificílimo. E é por isso que eu digo que quem trabalha com gente tem que ter um negócio chamado paciência beneditina. Deixa eu só desligar o teu microfone. Beneditina, de monge beneditino. O que significa isso? A gente tem que contar até 1 milhão. Quanto mais agressiva for a pessoa, se você retornar na mesma moeda, muito provavelmente as coisas só vão aumentar de tom. E entre perder o cliente e perder você, que é funcionário, o teu patrão sempre vai preferir perder você, ainda que você estivesse certo. É fácil? Não é fácil. Se chegar a um ponto que você já estava com outros problemas anteriores e aí está atendendo aquela pessoa, pede ajuda para os demais. Pessoal, eu estou precisando de um socorro aqui. Aí bota como eu muito provavelmente não estou conseguindo me comunicar com esse senhor ou com essa senhora. Poderiam me ajudar? E vocês têm que trabalhar em equipe. Um tem que ajudar o outro. Mas você que começou o problema, depois a gente discute a relação se foi eu que comecei o problema ou não. Mas vamos resolver o problema daquele cliente, não adianta levar a voz. Não é fácil. Eu vou citar 2 casos que aconteceram. Isso foi há muito tempo, tá? No tempo que era moda comprar videocassete em Miami para trazer para o Brasil, os aviões vinham lotados de passageiros e lotados de videocassete. Todo mundo queria ir a Miami buscar videocassete. Hoje a maioria de vocês nem sabe o que é isso. E aí o cliente chegou, foi um dos últimos a embarcar com a esposa, virou-se para a colega comissária, eu estava no corredor oposto, num avião de 2 corredores, e disse para ela assim: minha filha, neste momento o meu videocassete é mais importante que a minha esposa, onde eu coloco? E ela tranquilamente, a esposa está ouvindo aquilo. Olha, meu senhor, então a minha sugestão é que o senhor despache a sua esposa no porão de carga e bote o videocassete no assento dela. E falou com tranquilidade, sem ironia. O que ela conseguiu com isso? Fazer com que a mulher desse uns bofetões nele e ele deu um jeito de arranjar o lugar para a porcaria do videocassete dele. Entende? Não tinha como guardar tanto videocassete. Todo mundo queria carregar o videocassete lá em cima, com medo que lá embaixo quebrasse. O espaço é limitado, ainda o burro deixou para entrar por último, dançou. Foi com ele mal acomodado embaixo dos pés até chegar no Rio de Janeiro. E o oposto aconteceu. Chegou um determinado tempo que passou a ser proibido fumar a bordo. E um passageiro acendeu o cigarro, pagando a executiva, e ele disse: vou fumar porque eu estou pagando. O colega 2 vezes pediu a ele de forma gentil que ele apagasse. Na terceira ele começou a ser enérgico. E o camarada mandou ele para aquele lugar, na frente dos demais. Esse colega realmente ele perdeu a calma. Ele pegou o extintor de incêndio de bordo e foi lá e apagou o cigarro do cara com o extintor de incêndio.
Isso num avião é um problema, porque encheu de fumaça, todo mundo tossiu e tal. O cara ficou tiririca da vida, tivemos que chamar a Polícia Federal para desembarcar o cara. Quer dizer, nada disso precisava ter chegado ao extremo, certo? Então, se a gente leva as coisas mais na maciota, as coisas são mais fáceis. Tem gente que quer descontar em alguém, porque tem alguma outra mágoa. E é por isso que eu digo que as pessoas mais importantes são as de linha de frente em qualquer empresa. É a recepcionista, é o porteiro, é o cara, é o guardinha, aquele terceirizado que abre porta, é o cidadão que cuida do teu carro quando você vai estacionar no restaurante, que é contratado do restaurante, o manobrista, me saiu o nome, porque essas pessoas são o meu primeiro contato com a empresa. Se essas primeiras pessoas já me derem uma patada, eu vou ter que descontar a patada em mais alguém. Então eu tenho que levar na maciota. Gente, agora imagine a quantidade de patadas que a gente levava em hospital, que as pessoas vinham nervosas, muitas vezes sem dinheiro para pagar uma conta que elas não iam ter, já sabiam que não iam ter, mas internavam, para uma doença que elas não sabiam que se iam curar, elas tinham que dar patada em alguém. Então o que eu tinha lá? Pessoas extremamente calmas. Podia vir com 10 pedradas que eles iam continuar no mesmo tom de voz. É fácil? Não. Nós levamos de 7 a 8 meses para que todo mundo estivesse naquele nível, para que nós nunca tivéssemos problemas. Certo? Dá sempre certo? Caras, de um modo geral, deu. Fomos aprendendo outros macetes. Por exemplo, eu também cuidava da higienização e da copa. Então, as minhas meninas reclamavam muito que quando elas entravam no quarto, a primeira coisa que elas falavam era bom dia. E a resposta que elas recebiam da pessoa, só se for pra ti, né? Tu não tá vendo onde eu tô? E aí elas ficavam magoadas com aquilo e paravam de falar bom dia. Eu disse, não, gente, a gente tem que continuar entrando no quarto de alguém que é de alguém, não é do hospital. Daquele momento, aquele quarto daquela pessoa. E a gente tem que cumprimentar. Então passe a falar olá. Ah, mas eu não tenho o hábito do olá. Te vira, malandro. Esquece o bom dia, esquece o boa tarde, e agora em diante é olá. Olá não tem como retrucar. Pronto. E aí começou a dar certo. Ah, mas tem sempre algum... Tem. Vou contar outro exemplo meu também. Os primeiros 5 anos que eu trabalhei no hospital em Bento Gonçalves. E o italiano lá, o Pentanço, ele é muito preconceituoso, ele não gosta de negros. E eu sou o oposto. Eu tenho horror a racismo. Quer me deixar irritado, mostre algum tipo de preconceito em relação a qualquer coisa que você vai conseguir irritar alguém. Sou eu. Mas eu não perco a calma. Eu tiro a... Eu saio da situação melhor do que quando entrei. O que aconteceu? Uma série de empresas começaram a se estabelecer em Bento Gonçalves e contratar mão de obra de fora de Bento, porque a mão de obra de Bento era muito cara. Então veio gente de Rio Pardo, veio gente de Veracruz, veio gente de outros municípios aqui, em que a população negra, em maior quantidade, não tinha emprego, iam para lá para trabalhar. E essas empresas davam plano de saúde para os seus funcionários. Então, num quarto que havia 3 camas, que era o que o plano de saúde cobria, que as empresas contratavam, às vezes eu tinha 2 gringão e 1 negro. O que acontecia? Não raro, os 2 italianos me chamavam para dizer que aquele paciente estava sujando o quarto, ia contaminar o quarto. Eu não criava nenhum caso, eu nem discutia. Eu pegava o primeiro quarto privativo que abria, só pedia, olha, eu vou dar um jeito, peço a vocês só um pouquinho de paciência, porque o hospital está lotado. O que eu fazia? Eu tirava o paciente negro e botava no quarto privativo. Pô, é claro, esse que se dava bem. E o que eu fazia? Eu descia lá no pronto-socorro, que era a minha fonte de pacientes para internar, e pegava o mais fedorentinho que eu tinha na emergência e botava no quarto com os 2 italianos. Briguei com alguém? Xinguei alguém? Mas eu me vingava. Porque, cara, quando os caras lá não tomam banho, eles não tomam banho. E aí ficava aquele fodum danado e eu me vingava e o paciente, idem. Fui o primeiro a colocar uma higienizadora negra no hospital. Não tinha, nunca teve. E aí começaram as reclamações de que ela entrava no quarto e ela sujava o quarto e não limpava. Higienizadora nota 10, provavelmente uma das melhores que eu tinha. E aí eu me lembrei que tinha setor de recuperação, que é aquela sala do pós-cirúrgico, que você fica lá algumas horas, em geral dopado, né? E eu precisava de alguém de confiança que mantivesse aquilo lá limpo, sem que eu precisasse entrar toda hora. Eu entrava, Nice, fecha o teu microfone, Nice, porque senão a gente não se ouve aqui.
a gente entrava naquela área e tinha que se paramentar todo, então eu perdia muito tempo. Ora, se eu tinha alguém de confiança, bastava eu chegar na porta, perguntar se estava precisando de alguma coisa, a enfermeira me dizia se sim, se não, e pronto, resolvi a vida dela. O que aconteceu com aquela higienizadora? Ela deu graças a Deus, porque aquele setor só trabalhava de segunda a sexta e sábados de manhã. E se ela estivesse nos andares, ela teria que trabalhar um sábado e um domingo. Então a vida dela melhorou horrores. Certo? E o oposto também aconteceu. Já aconteceu de eu contratar ex-presidiário, achando que estava dando uma segunda chance, e os caras roubaram o hospital. Acontece, cara, não dá para perder a calma. Eu deixaria de contratar ex-presidiário? Não, eu continuaria tentando contratar. Só que à medida que você vai contratando, você vai ficando mais esperto e vendo que funções você pode dar até criar confiança e saber se aquela pessoa, os dois roubaram para comprar droga. Os idiotas, né? Perderam emprego e gastaram rapidamente o que roubaram com droga. Ok? Então, oportuno. Não é fácil, não é fácil. Bom, então segundas-feiras não se dá feedback e sextas-feiras não se dá feedback. Por que não se dá na sexta? Porque as pessoas já estão exaustas. Já aconteceu um monte de coisa a semana inteira. Então, o ideal é de terça a quinta. Qual é o melhor dia? Terça à tarde. Terça à tarde, as pessoas já resolveram os pepinos de segunda, não estão exaustos ainda da semana, e aí é o ideal que você converse com a pessoa numa terça à tarde. Quarta dá, quinta dá, mas terça é show de bola. Direto. Pessoal, direto é direto mesmo. Mas se direto às vezes parece ser grosseiro. Olha, não vai falar. E aí, como é que estão os filhos? E as crianças estavam na creche? Olha, que te chamei aqui para te dar uma... Porra, por que não falou logo? Né? Você está me chamando para conversar, ou tu vai me elogiar, ou tu vai me malhar. Se tu vai me elogiar, elogia logo. Se tu vai me malhar, malha logo. Para a gente não ficar nesse... Aí, como é que está o tempo? E como é que está a vizinhança? E como é que está construindo o telhado? E como é que foi... Fala logo o que é. E depois eu vou contar para vocês como eu passei a fazer os meus feedbacks. Objetivo. Sem rodeios. E quando eu digo objetivo não traz de novo à tona um problema que aconteceu 2 anos antes. Isso acontece muito em relação de casais. As pessoas brigaram, tiveram alguma desavença, aí fizeram as pazes, aquele negócio supostamente tinha uma pedra em cima, e na próxima vez que dá a droga do problema, aquela pedra ganha um poder de flutuação e levanta e os problemas voltam de novo. Cara, pelo amor de Deus. O que estava embaixo da pedra, fica embaixo da pedra. Não torna a tirar aquela porcaria, tá? E específico. É uma coisa só que você vai falar. Não desfia um rosário de críticas. Se você está desviando um rosário de críticas, você, como gestor ou como colega, foi incompetente. Deu problema? Precisa falar? Fala logo. Se não precisa falar e não falou, não vai ser na próxima vez que falhar que você vai trazer à tona aquele problema que você não falou antes. Fala só sobre aquele que te deu razão para chamar. Porque senão, cara, você, em vez de conversar 10 a 15 minutos com a pessoa, vai passar 2 horas e você vai ter uma pessoa que vai te odiar dali para frente. Como é que eu, Sérgio, como gestor, passei a tratar os meus feedbacks? Eu passei a dar muito mais feedback positivo, com muito mais frequência, e nas poucas vezes que eu tinha que chamar alguém, eu nem tinha sala, eu era gerente do hospital, eu rodava pelo hospital inteiro, e quando eu precisava de um espaço para conversar com alguém, eu usava uma das salas dos meus líderes lá e pedia uma licencinha e só estava eu e a pessoa. E o problema era sempre eu, nunca a pessoa. Como isso? Olha, naquele setor estava caindo o nível de satisfação do atendimento. E eu já sabia que, muito provavelmente, era em função daquela pessoa que estava com problemas familiares, ou estava estudando demais, ou a família estava com problema e aí estava pressionando para ser... Tinha de tudo. É o quadro da dor, tá? E aí eu chegava para a pessoa e disse, olha, cara, estou precisando da tua ajuda. Aí a pessoa já se espantava. Pô, achei que ia me puxar a orelha. Não, olha, eu tô com um índice de satisfação, eu estou dando o exemplo do índice de satisfação aqui, mas poderia dar outros, tá? Estou com um problema no índice de satisfação, eu preciso aumentar esse indicador. A gente está com 74%, eu preciso aumentar isso aqui para 80% pelo menos. E como tu tem experiência, eu preciso que tu puxe a turma. Vamos tentar melhorar o atendimento, vamos dar mais atenção para os clientes, vamos tentar ser mais rápido, tá? E vai puxando. Se vocês acharem que está faltando algum problema de máquina, etc e tal, e precisar de ajuda, me chama, mas a gente precisa... Suma. O problema é sempre meu. Pronto, a pessoa dali saía, não saía magoada, ela passava a ficar comprometida comigo e as coisas andavam. Estava sempre certo? Claro que não. Com o tempo você descobria que algumas pessoas tinham problema de caráter. Caráter você não resolve, você elimina, você manda embora.
Se você tem alguma pessoa que tem problema de caráter, não vai ser você, nem Jesus Cristo, nem Madre Teresa de Calcutá que vão resolver o problema daquela pessoa, nem Irmã Dulce. Manda a pessoa embora. Elimina, porque é um problema de má fé. Se a pessoa está com um problema que é temporário e que você consegue ajudá-la para sair daquele buraco, fantástico, dá a mão. Mas quando o problema é de falta de caráter, não há o que fazer. Tranquilos? Vamos lá. Cleonice, você queria falar alguma coisa? Estava com o microfone aberto. Quer falar agora? Não. Tá bom. Você tem Só que me foi liberar barulho. o teu documento, tá, Cleonice? Eu mandei um Oi? e-mail. Você tem que me liberar o documento que você me mandou para eu poder formatar ele melhor para você. Você me mandou, mas você não compartilhou para eu poder editar. Ah, é Tá? que eu não Ali, sei. não tem problema. Eu até te mandei um e-mail explicando como. Lá em cima do documento aparecem duas cabecinhas, duas pessoinhas. Clica Ah, ali e aí compartilha para o meu e-mail. E aí, a tá. partir daquele momento, eu vou poder editar. Não precisa escrever nada embaixo, só digita o meu e-mail e envia, que aí ele vai aparecer para mim em forma editável, eu consigo deixar ele num formato mais legalzinho. Tá? Tá, ok. Mas está entregue, tá, Cleonice? Fica tranquilo. Tá, ok. Seja bem-vindo ao celular novo. Bom, como é que anda a gestão de pessoas hoje em dia? Antes de ir para a gestão de pessoas, algum de vocês consegue me dizer o que é uma organização? Alguém sabe? Não? A gente fala muito nisso, mas a definição, de um modo geral, escapa não só de vocês, mas da maioria das pessoas também. Uma organização são duas ou mais pessoas com um objetivo em comum. O que significa isso? Se a gente luta para ir para o mesmo lugar juntos, e a gente tem mais do que uma, ou seja, no mínimo duas, a gente é uma organização. Um casal é uma organização. Por que às vezes se separam? Porque o objetivo deixou de ser comum e cada um vai para o seu lado. Um grupo de pessoas que vai jogar bola no final de semana para se divertir é uma organização. Um grupo de pessoas que se reúne para rezar, para desejar o bem a si e aos próximos, é uma organização. Um grupo de pessoas que faz um trabalho voluntário para melhorar a vida de uma determinada comunidade é uma organização. Um grupo de pessoas que vai jogar boliche é uma organização. Um grupo de pessoas numa fila de ônibus não é uma organização. Por que não é uma organização? Ah, Sérgio, você está maluco? Eles vão pegar o ônibus. O ônibus é um objetivo comum. Não, é um objetivo individual. Tanto é um objetivo individual que tem uma fila. Pode ser que entre até o quarto daquela fila e os demais não entrem porque o ônibus lotou. E aquelas pessoas não vão ficar ali, ai, coitadinho, então eu vou ficar esperando o próximo para todo mundo entrar. Não, elas vão embora, certo? Então, pessoas numa fila de ônibus não é uma organização. Só uma organização quando duas ou mais pessoas têm um objetivo que é comum a todos. E uma pessoa sozinha também não é uma organização. Ele por mais ego, por mais vaidoso que seja a pessoa, por mais se achar que a pessoa ela continua sendo um indivíduo sozinho. Organização, duas ou mais pessoas com um objetivo comum. Tá? E por que isso é importante? Porque nós temos tantos fatores impactando a vida da gente, os próximos e os mais externos, um externo que está impactando a vida de todos nós que estamos trabalhando aqui nesse momento com a PNP. É a pandemia. A pandemia impediu que a gente ficasse numa sala se conversando. Porque eu posso expelir gotículas que vão diretamente em cima de vocês. E se um de vocês espirrar e acertar o da frente, lascou. Então a gente teria que ter 1,5 m, 2 metros de distância. E nesse momento se entendeu que é melhor fazer desse jeito do que expor as pessoas ao perigo. Estamos envelhecendo. As populações estão ficando mais velhas cada vez mais. Está nascendo menos criança. Puxa, se está envelhecendo, algumas possibilidades de emprego eu tenho. Por exemplo, se eu for ser cuidador de idosos, eu vou ter emprego. Se eu for trabalhar com enfermagem, eu vou ter emprego. Se eu for assistente social, eu vou ter emprego. Se eu inventar uma máquina que faça reciclagem de fraldas de adulto, eu vou ter um baita emprego. Puxa, é possível isso? Sim. Já pararam para pensar que a população ficando cada vez mais idosa, a quantidade de fralda geriátrica que vai ter e que não se dissolve, se eu bolar algum invento que eu consiga fazer com que aquela fralda vire alguma outra coisa, show de bola, vou ficar rico. Tá? E existem variáveis políticas, por exemplo, o ambiente político hoje está muito azedado,
ou você é A ou você é B, e isso faz com que as pessoas briguem por qualquer coisa, qualquer coisa é motivo para brigar. Isso teve um impacto direto no emprego, tanto pandemia quanto crise política, porque levou à crise econômica. As empresas não têm estrutura para aguentar tanta gente sem comprar. Para vocês terem uma ideia de que a coisa está brava, tem que estar brava para todo mundo, eu já comentei com vocês, a minha esposa é enfermeira, cuida da população de rua em Porto Alegre, e a população de rua reclama com ela que até dinheiro para comprar droga está faltando, porque como tem menos gente circulando na rua e a grana está mais curta, tem menos esmola. Comida eles ganham, as ONGs dão, mas o dinheiro que eles pedem é sempre para comprar droga. Não estão conseguindo comprar. Então, alguns estão deixando de se drogar há mais de um mês porque não estão conseguindo esmola para se drogar. Tá difícil, até para se drogar tá difícil. Como é que eu faço para lidar com tantas diferenças no meu entorno? Bom, primeiro, de novo, repetindo, eu sei que não é fácil, eu sei que está muito mais fácil no discurso do que na realidade, mas o controle emocional é extremamente importante. A gente tem que tentar manter o equilíbrio onde ninguém mais mantém. E a outra característica extremamente importante para a gente poder trabalhar nas empresas é empatia. É saber colocar-se no lugar do outro. É entender que aquele outro pode estar agindo por alguma circunstância que eu desconheço e que eu tenho que respeitar aquela forma dele agir e com o tempo vou tentar entender por que age daquela forma. Mas não adianta querer bater de frente, porque eu não vou conseguir nada com isso, a não ser mais gente irritada. Algumas implicações no dia a dia dos gestores. A gente precisa diagnosticar o tempo todo. E como é que a gente diagnostica? Se a gente anda no corredor da empresa e percebe que as pessoas andam com os ombros caídos, com olhar baixo, testa triste, olhar triste, o tempo todo olhando para o relógio, é que o ambiente não está saudável. Tentem levar mais humor uns para os outros, para que a gente consiga trabalhar com mais tesão. Boa parte dos infartos do miocárdio acontecem nas segundas-feiras e acontecem na volta das férias. Opa, volta para cá. Por quê? Porque as pessoas trabalham num local que elas detestam e aí vão fazendo pequenas feridinhas no coração, assim que dá a primeira grande chateação, aquela monte de feridinha vira uma grande ferida e aí você infarta. Bom, e aí quem é que faz gestão de pessoas? Alta administração, os gerentes, os departamentos, os empregados. Todos nós fazemos gestão de pessoas o tempo todo. Nós fazemos gestão de pessoas em relação aos nossos colegas, a gente faz gestão de pessoas em relação à senhora do cafezinho, a gente faz em relação à tia da limpeza, a gente faz em relação ao porteiro, a gente faz em relação aos caras acima da gente. Tratando todo mundo com respeito, cumprimentando a todos, e sempre que entrar num ambiente, sempre cumprimentar e olhar nos olhos dos outros, é uma forma de fazer gestão de pessoas. Tranquilos até aí, pessoal? Na boa? Então tá. O setor de gestão de pessoas que existe nas empresas, que tem falhas, eu até estava conversando com uma de vocês agora no início, e, por exemplo, eu mando toda hora a vaga da Santa Casa para vocês, tá? Eu mando para a Jaque manda para vocês. É um setor que não funciona, porque o setor de gestão de pessoas da Santa Casa, e eu já falei isso com o diretor da Santa Casa, que é o chefe da gestão de pessoas, ele é meu amigo, foi meu chefe, não funciona por quê? Porque tu abre vaga, bota lá no portal, eu olho todo dia para ver se tem alguma coisa para vocês, e aí vocês mandam o currículo, se quer são chamados para a seleção. O que é que eu digo que acontece? Alguém que trabalha lá dentro indica alguém e essa pessoa acaba sendo chamada sem que os outros que mandaram o currículo sejam chamados. Qual é o adequado? Que eu chame aquela pessoa que foi indicada e chame alguns daqueles currículos que você percebe que tem a ver com aquela vaga e faça uma seleção do melhor profissional, não do que foi indicado. Por que isso é importante? Porque nem sempre o que foi indicado é adequado para aquela vaga. Às vezes a pessoa topou qualquer coisa, é uma das frases que eu mais ouço na RBS, quando aparecem aquelas entrevistas de manhã lá no jornal, as pessoas na fila do Cine, por que você veio procurar? A qualquer coisa. Cara, quem procura qualquer coisa não procura nada. Vocês têm sempre que saber qual é a vaga que vocês estão procurando e focar naquela vaga. Porque se vocês atirarem para tudo quanto é lado, assim que pintar um outro emprego de 10 mil reais, vocês vão pular fora. E não é isso que a empresa quer, porque toda hora vai ter que selecionar, recrutar, selecionar. Isso é burrice, é jogar dinheiro fora. Então, toda vez que alguém perguntar o que você quer, eu gostaria de ir na área tal ou na área tal. Fala qual é a área que vocês querem. Eu sou bom de cozinha,
Então eu gostaria na área de preparação de alimentos e até no atendimento de serviço de alimentos. Show de bola. O meu negócio é costura, eu sou firme na costura, eu gostaria muito de arranjar uma vaga no setor de costura, mas também sou bom em atendimento. Dá uma segunda oportunidade. Mas não fala qualquer coisa. Quem quer qualquer coisa, não quer coisa alguma. E aí nunca vai ser chamado. E aí o setor de gestão de pessoas vem recebendo vários nomes diferentes. Opa, volta. Vem recebendo vários nomes diferentes ao longo do tempo. De um modo geral, são nomes só para inglês ver. Não servem para nada. A grande maioria dos setores de pessoal são apenas controle de ponto, de atestado médico, de falta, não serve para nada. Então eles botam lá gestão de talentos, gestão de capital humano, gestão de não sei o que, relações industriais, bobagem. Você quer saber se o setor respeita você? Se a empresa te vê como uma pessoa importante? O seu setor de recursos humanos ele tem que trabalhar o dia inteiro para te atender. Ele não pode ter horas que ele fica fechado, porque ele faz serviço interno. Você é o cliente. Você já viu uma loja fechar para fazer serviço interno? Não acontece. Nós somos os clientes do recursos humanos, ele tem que estar aberto. Se a minha empresa é uma empresa industrial, por exemplo, que tem 4 turnos, eu já tenho que estar aberto às 7 horas da manhã. Alguém tem que estar lá às 7 horas da manhã para abrir o setor, porque aquele colega que vai sair da turno, da madrugada, vai bater o ponto às 7 da manhã e quer ser atendido no setor de RH. Ele tem o direito, ele não tem que vir durante o dia para ser atendido. Essa é uma empresa que respeita o ser humano. Quantas tem? Conto nos dedos. Pouquíssimas. Extremamente importante também, eles vivem nos chamando de parceiros. Cara, nós não somos nem parceiros, nem somos colaboradores. Nós somos profissionais. De um modo geral, eles nos tratam como tratam um prego, um parafuso, uma porca, uma cadeira, uma mesa e um computador. O que é uma pena. Porque se nos tratasse com o respeito que a gente merece, a gente seria muito mais comprometido e a gente trabalharia muito mais feliz. Lamentavelmente, boa parte das pessoas que integram o RH não estão capacitadas a trabalhar no RH. Eles estão muito preocupados em que as pessoas cumpram regras, mas eles esquecem que as pessoas são diferentes umas das outras, têm necessidades e coisas distintas umas das outras. Não tem como você comparar, por exemplo, uma mãe que tem um filho com síndrome de Down, uma mãe que não tem filho, ou com uma mulher que não tem filhos. São necessidades muito distintas. Eu fiz mestrado e doutorado e eu já tinha filhos, tá? E os meus colegas, na grande maioria, não tinham. E eles sempre me ironizavam, debochavam. Eu sabia que me debochavam, eles não falavam na minha frente, mas eu sentia. Que eu falava que eu tinha que acordar às 3 e pouca da manhã para estudar. Porque entre 3 e pouca da manhã e 6 e pouca da manhã, meus filhos estavam dormindo e eu conseguia estudar. Eles riam da minha cara. Maluco, louco. Bom, eu terminei o meu mestrado em menos tempo do que eles e terminei o meu doutorado em menos tempo do que eles. E alguns foram meus colegas no doutorado e foram tendo filhos no doutorado. E aí, por que eu garanto a vocês que me ironizavam? Dois desses que mais ironizavam chegaram para mim e disse, agora a gente te entende. Por que você falava que tinha que acordar? Não é fácil. Porque as crianças não querem saber se você está cansado, se você trabalhou o dia inteiro, se você tem que limpar a casa, se você faz o almoço. Eles querem atenção. Se você não der atenção, eles vão ficar magoados. Aí você vai perder o filho para o crime. Então você tem que dar atenção para o filho, para a filha. É mole? Não é mole. As crianças pediram para vir ao mundo? Também não. A gente tem que se virar. Eu arranjava meu tempo de madrugada porque eu preciso de silêncio para estudar. Resultado, virei viciado. Até hoje eu acordo às 4h30 da manhã para estudar. Não precisaria mais estudar no volume que estudo, mas acontece que eu não sei fazer de outra forma. Eu sou feliz assim. Tá? Qual é o grande objetivo do setor de gestão de pessoas e dos gestores de pessoas? É tentar arranjar um equilíbrio entre os interesses da empresa e os interesses do funcionário. Eu não posso querer sugar demais das pessoas, porque as pessoas têm um limite até onde elas podem ceder para mim. E se eu começar a faltar com respeito, essas pessoas que hoje me ajudam a remar, vão embora e vão trabalhar para o concorrente. Muita gente na pandemia, muita gente boa na pandemia perdeu emprego, principalmente mulheres, pelo motivo mais calhorda de todos. Porque tinham filhos. Porque em alguns momentos que as pessoas acima dela queriam fazer reunião, era o horário que os filhos estavam acordados e ela não conseguia prestar 100% de atenção na reunião,
porque às vezes o filho invadia a sala, ou o quarto, ou o que fosse. E perderam o emprego porque a empresa entendia que essas pessoas não estavam dedicadas como deveriam ser dedicadas. Homens idiotas, né? Vamos combinar que são verdadeiros imbecis. Porque se eles estão conseguindo ficar lá na sala, no escritório quietinho, é porque muito provavelmente a esposa deles está lá cuidando dos filhos enquanto eles estavam lá. Falta de tutano. Empresas boas entenderam isso e começaram a colocar reuniões para os horários mais adequados para todos, né? Então, eu tenho reuniões hoje com alguns dos meus colegas. Às vezes eu tenho reunião de manhã, porque é o melhor horário, porque as crianças deles estão dormindo. Às vezes eu tenho de tarde, às vezes eu tenho de noite. Eu tive reunião na segunda-feira, feriado, porque era o melhor horário porque os maridos, a maioria das que trabalham comigo são mulheres, porque os maridos estavam em casa, podiam ficar com os filhos para a gente poder ter uma reunião legal. Tem que ter esse discernimento, certo? Isso é extremamente importante. Nossa sociedade é muito machista. A gente vai falar um pouco mais sobre motivação lá adiante, mas eu gostaria de saber quem motiva quem. Alguém sabe? Eu consigo motivar vocês? Sim. Com certeza. Sim. Com certeza não. Eu, no máximo, consigo falar para vocês coisas que podem levar a vocês a se motivar. Eu não consigo fazer com que vocês estudem mais só porque eu vou dizer que o estudo é importante. De tanto falar algumas coisas, pode ser que vocês se convençam lá por dentro, e aí lá de dentro vem a vontade e a motivação. Vocês não motivam os filhos de vocês a estudar. Por exemplo, leitura. Eu gostaria que meus filhos lessem mais. Como é que eu faço para que um filho leia mais? Só falar que leitura é importante? Já entrou no ouvido e saiu pelo outro milhões de vezes deles. Eu tenho que começar a ler na frente deles. Eu vou criar as condições para que eles... Puxa, por que meu pai ou minha mãe estão lendo tanto? Deve ser bom. Aí eles vão começar a ler. E eles vão, lá de dentro, pegar a motivação necessária. Dependendo da idade, historinha adequada para a idade. Os meus, um tem 9, outro tem 12, eu dei uns livros que estavam puxados demais para eles. Eu baixei o nível da leitura, hoje eles leem contos e crônicas. Eles perdem uma hora lendo várias contos. Por que eu quero que eles leiam? Porque desenvolve o vocabulário e começa a aumentar a criatividade. Eu leio pra caramba, mas só isso não estava dando. Eu tinha escolhido a leitura errada para eles. Tem como obrigá-los? Não. Ninguém é motivado a emagrecer. Ninguém é motivado a parar de beber ou a parar de fumar. A motivação vem de dentro. Não se iludam. A gente só cria as condições. Quando o governo faz propaganda dizendo que o cigarro dá câncer, ele não está nos motivando a parar de fumar. Ele está nos mostrando que se a gente continuar fumando, é daquele jeito que a gente vai parar. E a gente tem que buscar dentro da gente a motivação necessária. Ok? Tranquilos? Vocês, por exemplo, nós hoje temos um homem e 8 mulheres na nossa aula, de 22, sei lá quantos são agora, eu já não lembro mais. Por que vocês estão aqui e os outros não estão? O que levou vocês a querer estar aqui agora, essa hora, e não batendo papo lá com as famílias de vocês? Entende? É uma motivação que veio dentro de vocês. Por mais que eu mande e-mail, por mais que eu diga, pessoal, apareça, pessoal, tem que fazer atividade, se vocês não quiserem fazer, não vão fazer. Faz parte. Quando a gente fala na necessidade de fazer mudança, a gente se fala muito em mundo do trabalho. E aí vocês vão entender, a partir de hoje, e no nosso próximo encontro, por que as pessoas têm tanto horror ao trabalho. Primeiro, a origem do trabalho. O trabalho veio de uma palavra chamada trapalhare. Trapalhare é latim. Trapalhare significa torturar. O que acontecia? As pessoas, deixa eu mostrar para vocês, as pessoas na Idade Média, quando não queriam trabalhar, esse fogo está um pouco exagerado, tá? Os donos dos castelos colocavam 3 paus, o tripalium, 3 paus. Pendurava essa pessoa e botava um foguinho embaixo, que era para ela pensar na vida. Mas não chegavam a queimá-la demais, só dava um sofrimentozinho, porque ele não queria perder a mão de obra. E já servia de exemplo para os outros, de que se não trabalhasse, ia acontecer a mesma coisa. O ato de colocar a pessoa no tripalho e torturar merecia e precisava de um verbo. Aí criaram um verbo trapalhare. Trapalhare virou trabalhar. Quem trabalha?
as pessoas que são pobres. Os ricos na Idade Média não trabalhavam, porque até o catolicismo entendia que trabalho é coisa de gente de outro nível, de pessoas inferiores. E não à toa que nós escravizamos tantos africanos, porque se entendiam que aquela era uma população inferior ao branco e que eles precisavam ser aculturados, europeizados. E primeiro eu precisava domesticá-los. E assim tentaram fazer com os índios também aqui. Puxa, isso que você está falando é muito cruel. E até hoje, lamentavelmente, a gente, em 14/10/2020, ainda tem gente que acha que existem pessoas inferiores e pessoas superiores. Isso é bobagem. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem as suas próprias características. E a gente tem que respeitar as características dessas pessoas. Eu havia falado para vocês que, de um modo geral, os ricos não trabalhavam. Vocês talvez já tenham visto em filmes de cinema, dos reis e rainhas da Inglaterra e tudo mais, as roupas eram até aqui, todas fechadinhas, né? O pescoço todo cobertinho, sempre de chapéu. Sabe a razão de tanta roupa? Era para não bronzear a pele. Que a pele bronzeada significava que aquela pessoa ia para o sol trabalhar. E quem trabalhava era pobre. Então, a maneira como eu mostrava que eu não era uma pessoa do povo, que eu era nobre, era manter a minha pele sempre muito branca. Triste, né? Cruel. Bom, como é que começou isso? No momento que começou a surgir as propriedades privadas, e que o homem começou a aprender a plantar, e que alguns passaram a ser donos da terra, eu comecei a dividir a sociedade entre aqueles que eram senhores da terra e os demais, que eram os escravos. E aí eu precisava ter um regramento em relação a essa relação. E dentro desse regramento, como é até hoje, os mais ricos é que determinavam quais eram as regras que os mais pobres tinham que obedecer. E existe uma piada, uma frase que vale até hoje: para os amigos tudo, para os demais o rigor da lei. Assim é, pessoal. Lamentavelmente, para os demais, a gente oferece só aquilo que a gente acha que eles podem ter acesso. Eu não acho que os mais pobres têm que ter acesso à educação. Eu não acho que os mais pobres têm que ter acesso a todo e qualquer tipo de comida. O ministro da Fazenda disse que Miami não era lugar para empregada doméstica ir, e por aí vai. Veja, nós estamos em 2020 e ainda tem gente que pensa dessa maneira. É muito, 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 muito triste. E se entendia, sobretudo, que o homem trabalhava por necessidade, que não havia prazer no trabalho. O trabalho era a forma que eu fazia para conseguir ter o que comer na minha mesa e, no caso da Idade Média, ter proteção lá do senhor feudal para evitar que alguém viesse e invadisse a minha casa. Não sei se vocês já viram aqueles filmes italianos, ou já viram cidades italianas na televisão, tem aparecido bastante por causa da pandemia, em que as casas têm sacadinhas e são todas muito próximas umas às outras. Já repararam isso? Todas elas têm pequenas varandinhas nas casas, os edifícios de 2 ou 3 andares. Já repararam isso, não? Se olharem cidades italianas antigas, todas elas são edifícios muito antigos, de 2 ou 3 andares, e todas elas têm uma sacada pequena. Essa sacada pequena era onde eu estendia o lençol após a primeira noite de núpcias, para mostrar que a mulher era virgem. Nossa, aquelas que eu não conseguisse mostrar, eu tratava de manchar o lençol de vermelho com alguma tinta, sob pena da vizinhança falar alguma coisa. Agora, pasme, se eu era servo de um senhor feudal, ou seja, de um dono de terras, a minha filha, antes de dormir com o noivo dela, dormia com o senhor da terra. Ela perdia a virgindade, concordam? Então, todos aqueles lençóis pendurados tinham uma mancha de tinta lá. Porque a primeira noite era sempre do dono da propriedade. Aí veio a Revolução Industrial, os artesãos, as pessoas que faziam pequenas tarefas, cada vez mais passaram a não ser donos mais da sua atividade, foram colocados para trabalhar todos juntos, que é o que existe até hoje. Eu não faço mais um sapato inteiro, eu faço um pequeno pedaço de um sapato, um carimbo do sapato, outro bota a lingueta do sapato, outro bota a cordinha do sapato, outro bota a sola do sapato. Trabalho de 12 a 15 horas por dia,
meu salário é pequenininho porque a minha atividade é uma atividade burra, qualquer um faz, os contratos são só de boca e eu só tenho direito a ficar quieto. E aí vem a origem da palavra sabotagem. Depois disso aqui a gente termina. Já ouviram falar na palavra sabotagem alguma vez? Sabotagem, se vocês pegarem as primeiras letrinhas, as primeiras 5 letras, S-A-B-O-T, vem do francês sabot. Sabot é o nome dos tamancos, aqueles de madeira, que o pessoal que trabalhava na indústria usava. As mulheres, durante muito tempo, ainda usam tamancos, né? Só que é um tamanco com um pedaço de couro por cima, que é o que as pessoas trabalhavam nas indústrias. Para quebrar as máquinas em protesto aos salários muito baixos, eles pegavam os tamancos e jogavam nas engrenagens. As engrenagens se quebravam e a máquina quebrava. E ao ato de jogar tamancos, os sabots nas máquinas, passou a se falar em sabotagem. Sabotagem é sabotagem em francês. Todas as palavras em português que terminam em agem vieram do francês. Garage, garagem, tá? Sabotagem, sabotagem, vem tudo do francês. Bom, nós vamos continuar. Nós já deu a nossa hora, vocês já estão cansadinhos, estamos bem em dia com a nossa matéria. Peço, se vocês tiverem contato com os demais colegas, que eles, por favor, apareçam, assistam às aulas, porque, cara, quem sai perdendo são vocês, eu já sei esse troço todo, certo? Então é bom para vocês poderem se preparar para o mercado de trabalho, que essa cadeira foi montada única e exclusivamente com a ideia de que vocês pudessem se preparar para o mercado de trabalho e ter maiores oportunidades. Alguma dúvida? Alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Tem alguma atividade para fazer além do currículo? Por enquanto, não. A próxima atividade que a gente vai ter é no dia 11 de novembro, tá? Tá. Que vai ser um exercício de planejamento de carreira. Se alguém já quiser ir fazendo, eu acho que já está lá. Se não estiver lá, eu vou até dar uma olhada. Mas tem prazo para entregar, mas é um exercício que não precisa de mim para fazer, não precisa ter o estudo anterior para fazer. É um planejamento de carreira para vocês. Tem que ler um texto, que é o texto do Moisés, e depois fazer um exercício pensando na sua própria carreira profissional. Tá? E se forem fazendo e quiserem mandar, também não tem problema, serão bem-vindos. Tá bom? Aos que não mandaram ainda o currículo montado, eu lamento que estão perdendo uma oportunidade de fazer um currículo legal para o mercado de trabalho. Tá bom? Então, um grande abraço em vocês, fiquem com Deus, juízo, suave na nave, tá bom? Boa noite. Boa noite, professor.